Vou começar então da onde eu parei, depois eu corto, tá? Aqui, olha, continuo mostrando todas essas figuras, como eu falei, que do Darth Vader, que vem a carta do tarô, ah, ah, enfim, vários aspectos. E observem sempre a cor negra, né, simbolizando a noite, o desconhecido, o luto, a morte e também as máscaras, né? Sempre as máscaras estão relacionadas na astrologia ao signo ascendente, aquilo que a gente mostra ao mundo muitas vezes, não é? E escondendo o verdadeiro modo de ser, que é o nosso Sol, né? Não só o signo solar, mas o Sol na casa astrológica, seus aspectos, e também a Lua. Todos isso é tirados de filme, não é? E sugerindo uma coisa do submundo, ou seja, também das imagens medievais diabólicas, né, que são instintos e pensamentos desse tipo de mórbidos, né, como também as coisas, a criminalidade e tudo que existe no submundo de terror, não é? A guerra, a gente vê, enfim, as destruições, tudo isso tem que estar simbolizado na astrologia de alguma forma, né? A astrologia antiga via mais com Saturno, hoje a gente vê mais com Plutão, que é um super malévolo, né? Como se fosse o Saturno mais Marte. Esse filme, gosto muito dele, né? Que ele remete, você vê ali na foto à direita superior, ali soldados da época da guerra, não é? Acho que é da Segunda Guerra, né? O portal tem sempre, toda a iniciação tem esse símbolo de um portal, né? De duas dimensões, da inocência para a idade adulta ou para a perda da inocência, sabe? Do status solteiro para o status casados, do estudante para o profissional, enfim, toda enfim, tudo que a gente, os ritos de passagem na sociedade, né? Aqui embaixo eu acho muito interessante também ali embaixo à esquerda mostra ela comendo o que foi proibido, disse não coma nada que possa te ser oferecido, porque assim você fica devendo alguma coisa, você se nutre, se alimenta, né? Daquele lugar onde você está e você vai ficar e ser prisioneira, né? Tudo isso aí é simbólico, gente. A árvore, o olho na palma da mão, o labirinto, né, do fauno. Esse filme que eu acho que ganhou Oscar também e vale a pena ser assistido, tá? Aqui temos mais outros simbolismos, né? Você vê o Batman, que é o cavaleiro, né? O cavaleiro da noite, o homem morcego, essa melancolia que ele traz mesmo na vida real dele, do Bruce Wayne. Aqui no meio parece aquele deus, né? Olha, você vê a mão ensanguentada, deus Anubis, que tem essa máscara de chacal. Tá? Aqui no superior, não sei quem lembra, assistiu na parte superior à esquerda, aquela máscara do Hacking que aparece, né, assombrando o, como se fosse a morte do pai do Amadeus Mozart, né, quase no final do filme, é surpreendente também, é muito marcante, tanto a máscara, a figura, quanto a música que ele estava compondo também. Ah, como eu falei antes, o que, que eu vi o oposto disso, né? A personagem Poliana, né? Que apareceu em livro, aparece em filme. A Poliana é aquele oposto da inocência, né? Da vida cor-de-rosa, de que tudo está bom, está bem, é para melhor, né? Hoje em dia se chama positividade tóxica, né, de ver, de não encarar o lado sombra, o lado perigoso, que põe em risco, inclusive, a integridade física e psíquica.
tá bom? E nessa ilustração da direita mostra esse bem símbolo de Poliana, parece muito da filha da deusa Ceres ou Deméter, né? Que era essa chamada na Grécia ela é chamada de Perséfonis, e acho que na mitologia em Roma ela é Proserpina, alguma coisa assim. E parece a inocência, a juventude, a virgindade, o belo, a paz, e ela ali colhendo flores. E esse símbolo das flores é realmente um símbolo de Perséfone, porque foi assim que ela foi raptada pelo deus dos infernos gregos, Hades, né? Enquanto ela eu muitas vezes perguntava que flores é essa que ela estava colhendo, né? Seriam rosas, seriam margaridas, alguma coisa diferente ou especial? Então, imediatamente quando eu pensei isso, eu me lembrei da flor de mandrágora, por causa da raiz. Olha, uma raiz com, né, aparece até ali no Harry Potter, que tem esse formato humano, né, parece um embrião, parece um feto, parece alguma coisa que estava enterrado, não completo, tem alguma coisa de humano, de submundo, então, né, e a mandrágora é o chá, a raiz, a mandrágora é bem perigoso também, então é uma flor de risco. Hoje a gente sabe que aquelas flores que ela estava colhendo eram narciso. E a flor do narciso tem o mito do narciso, que né, se adorava a sua imagem no lago e que deu origem ao narcisismo. Né? Então sempre existe uma forma de narcisismo em seu cidadão de bem, ou então ser o bom moço, o perfeito, aquele que vai, o escolhido, que vai para o céu, o que não tem máculas, ou se tem, se confessa e depois os pecados são perdoados, enfim. Toda essa história que nós estamos contando hoje, né, é arrancada dessa ilusão, quando Saturno e Plutão fazem aspecto no mapa astrológico de nascimento por trânsito, né, de uma pessoa ou de uma cidade, de um país e da cultura. Né? Então, olha aí Perséfone na minha concepção, depois que ela se casa com Hades, o deus dos infernos gregos, do submundo, ela volta a passar 6 meses com a mãe dela, que tem saudades, né? Mas ela já não vem mais como Poliana, como virgem, como inocente, ela já vem como uma dominatrix, né? Já vem mandando, toda poderosa, empoderada, como a Anitta, como a Madonna, que Madonna principalmente, né, que se revoltava contra os dogmas da igreja e revolucionando tudo através da sexualidade, claro, e da música, né? Então, muitas vezes a transformação da, da adolescente é um tipo de mulher assim temida, respeitada, empoderada, mas ainda infelizmente no patriarcado continua sendo um objeto de desejo, um objeto de prazer, né? Essa ideia dos infernos me lembrou muito essas figuras dos íncubos, são demônios masculinos, e os súcubos são demônios femininos que roubavam a energia sexual durante o sono. Então as poluições noturnas dos adolescentes era falado, né? Aquelas histerias dizendo que esses espíritos vinham no sonho à noite perturbar e roubar energia dos seres humanos. Não é? E aí existe uma vasta literatura, forma de se proteger através de orações, através de amuletos, mas esse também é alguma coisa que está integrada no subconsciente, por causa da nossa sociedade reprimir tanto a sexualidade e tudo que acompanha a sexualidade, incluindo a sua carga energética e simbólica, para além do prazer. Ou seja, isso é bem típico, né? A gente fala os vampiros amorosos, pessoas mesmo que sugam a energia dos amantes mais do que dá, do que compartilha, né? Isso está ligado ao narcisismo também. Acho que a psicologia, a psicanálise, a psiquiatria, o ocultismo trata muito bem, e também
outros. Tem um livro do Dr. Eliezer Mendes, médico baiano, que eu admiro muito. Ele criou a psicotransiterapia. Pode procurar lá no Google, na estante virtual, esses livros, né? Personalidade Intrusa, Sexo e Transe, e fala muito das terapias que eram feitas antigamente na década de 80, hoje a gente podia chamar de constelação familiar ou de apometria, e que se tratavam pacientes que tinham esse tipo de obsessão, né, de perturbação noturna, e lá está bem explicado nos livros dele, né? A gente não poderia deixar de falar das guerras e ver os mapas onde estavam Saturno e Plutão na época das guerras, na época de terremotos, tá? Então veja aí, Primeira Guerra, Segunda Guerra, terremoto na Indonésia, terremoto no México, 1985, vocês lembram? E é interessante para mim que na época que eu apresentei, em 2019, depois veio a pandemia, a gente viu que a crise econômica apareceu, né? E eu falei assim, a gente não esperava claramente que a pandemia em forma de saúde e de morte e de parte sanitária estivesse tão presente como esteve, mas o que era previsto, a guerra, não apareceu, justo naquela época que Marte estava transitando também, né? E Sol passou em Capricórnio, então, enfim, foi muito planeta passando em Capricórnio nessa época em que Júpiter e Saturno estavam lá com Plutão. O que nos surpreende é que 2 anos depois, quando retorna Marte para Capricórnio, nesse ponto onde estava Saturno agora já está, né, em Aquário, esse ano, o que a gente tem? A deflagração de uma guerra destruidora, né, na Europa, e que pode criar um risco de destruições e envolvimento de outras ações muito maior do que está agora. Tá? Então a gente vai precisar ficar monitorando muito na astrologia mundial os planetas, principalmente os eclipses, nesse ano, 2022, né? E possivelmente 2023 também, quando Júpiter já entra em Áries, porque foi uma surpresa ver que até esse elemento histórico, simbólico dos ciclos astrológicos de Saturno e Plutão voltou a ser verdade nesse ano, né? Eu queria mostrar aqui que essa época foi especial e raríssima, porque não é só o ciclo de Saturno encontrando Plutão em qualquer signo do zodíaco, não, em signos cardinais, como aparece aí, olha, em Câncer e Capricórnio, vocês estão vendo? Os 3, Júpiter, Plutão e Saturno, tem nó do norte e nó do sul em Câncer e Capricórnio, em diferentes graus. Esses graus mudam muito lentamente. Júpiter é 10 graus e 14, Plutão 19,54, isso é de 1980, então Plutão já está no grau 20, né? E Saturno, grau mais além do grau 23. O que eu quero mostrar é que não só a Lua tem nodos planetários, ou digo, nodos lunares ascendentes e descendentes, que a gente chama de cabeça e cauda do dragão. É como se Júpiter e Plutão e Saturno tivessem uma cabeça e uma cauda de um dragão jupiteriano, plutoniano e saturnino. E isso de uma forma heliocêntrica e geocêntrica também. Então, se vocês procurarem no Google nodos planetários heliocêntricos de Júpiter e Plutão, vocês vão achar isso. E vejam, cai em Câncer e Capricórnio. Câncer é onde estava Plutão na sua descoberta na época da guerra, não é? E daquela destruição familiar, é Câncer. E Plutão agora está em Capricórnio, do outro lado, 180 graus do zodíaco, quase saindo, vai sair daqui a 1 ano e meio, mais ou menos, né, em Capricórnio, que faz oposição a Câncer. Então tem muito a ver com a questão social, estrutural, empresarial, familiar, tradicional. Realmente é um abalo sísmico que vai trazer essa mudança para cidades, para países, para a questão doméstica, imobiliária, para a questão governamental, executivo, de empresas, essas coisas. Eu quis trazer isso aqui para mostrar, gente, que é super especial e só vai acontecer de novo quando Júpiter, Plutão e Saturno estiverem novamente em Câncer, lá do outro lado, né? Saturno leva 30 anos para dar essa volta, né? Mais ou menos 28 anos, quer dizer, 14, 15 anos para chegar em Câncer, mais 14, 15 anos para chegar em Capricórnio, é o semiciclo. Agora, Plutão, no ciclo completo, leva 264 anos. A gente não viu isso e não vai ver de novo.
né? Então, vê como é uma marca histórica que, simbolicamente, tem uma mensagem para todos os seres humanos e todas as estruturas. Tá? Não vai dar tempo da gente falar aqui desse ciclo Júpiter-Saturno, mas veja, a Catedral de Notre Dame, que sofreu aquele incêndio, tinha mais ou menos 800 anos, que era quando esse encontro de Júpiter e Saturno justo em signos de ar estava acontecendo há 800 anos atrás. Então são ciclos muito longos, a mensagem é muito profunda e a gente tem que viver com consequência das decisões e ações individuais, coletivas, familiares, social. Quero mostrar aqui nesse mapa, 1930, descoberta de Plutão, ou seja, quando ele chega à nossa consciência humana, Plutão estava ali, olha, 17 graus de Câncer, oposição ao que ele já passou agora em Capricórnio. E Saturno estava onde? 8 de Capricórnio, caminhando para uma oposição a Plutão, que estava junto com a Lua em Câncer. Então veja bem, cada vez que a Lua, super rápida, passa todo mês em conjunção e oposição a Plutão, a gente tem algum nível energético simbólico essa reverberação da energia e simbolismo plutoniano, né? E o Sol e Vênus estavam ali em Aquário, né? Quer dizer, essa parte tecnológica e científica também fica muito ativada porque a gente já teve esse ciclo, Marte, Sol e Vênus, fazendo a conjunção com Júpiter e Saturno em Aquário. A gente teve isso nos anos passados, foi bem característico. Teve em 1962, se eu não me engano, a geração que nasceu em fevereiro, tinha a maioria dos planetas lá no signo de Aquário. Então, realmente é uma importância que a era de Aquário que está vindo está tomando, né? É como se fosse um antídoto, uma complementação ou um aviso para trabalhar essa energia plutoniana, né? E você vê ali Marte, e Vênus também se encontraram em Capricórnio, onde estava Plutão e Saturno, e agora onde está Plutão em 2022. Tá? Na Primeira Guerra Mundial, a gente pode ver ali Saturno e Plutão em conjunção fora de signo. É simbólico para mostrar que Saturno estava caminhando para uma conjunção com Plutão no início do signo de Câncer. Olha, 1914, antes da descoberta dele, que foi em 1930, então ainda não estava no consciente coletivo humano, mas Saturno já estava ingressando ali, não é? E isso e lá embaixo a gente pode ver o que? Júpiter, que esse estava em Aquário, Urano estava em Aquário, aonde esse signo está tão marcante agora também na grande conjunção de Júpiter-Saturno em Aquário, que vai marcar os próximos 20 anos, e daqui a 60 anos eles voltam a se encontrar em Aquário de novo, Júpiter e Saturno. Esse grande ciclo é um dos mais importantes da astrologia mundial para a astrologia tradicional antiga. E a gente tem que observar, todos nós, astrólogos, estudantes, enfim. Sabe por quê? Porque isso se reflete na produção cinematográfica, nos zeitgeists, na cultura, na arte, nas coisas que estão na televisão. Elas acabam... os artistas são super sensitivos, os escritores, os roteiristas, enfim. Tudo isso vai se manifestando. Então, são sinais que, se a gente não prestar atenção, com desculpas de que está ocupado, trabalhando muito, pagando a hipoteca, dando conforto para os filhos, a gente vai, sabe? Então, imagina essas pessoas que davam desculpa lá na Ucrânia, que não tinha tempo para isso, não tinha tempo para aquilo, para espiritualidade, para astrologia, para ver o ciclo, para ver isso, para ver aquilo. Hoje em dia, tudo aquilo que elas estavam, aposentadoria, comprar casa nova, carro, a escola dos filhos, do que adiantou esse tipo de, infelizmente, porque nos pega de surpresa, não só uma guerra, mas um terremoto e uma pandemia, sabe? Então, o que existe, essa é uma lição de Saturno muito forte, é o aqui e agora, o presente momento. Esquece o passado, esquece o futuro, ou pelo menos a preocupação não deve ser tão grande a ponto de roubar a energia nossa a nível individual. Agora, imagina familiar, coletivo,
profissional. Aqui, na Segunda Guerra, a gente tem dois mapas, o mapa do início e o mapa do fim. A gente não vê esse aspecto forte, né? Saturno estava ali em Câncer de novo, no final da guerra. Então, parece ele está desconfortável em Câncer e ameaça a questão, né, nacional, nacionalista e famílias, que é Câncer, né? Você pode ver que a cabeça e a cauda do dragão lunar também estavam ali. Já mostrei antes que quando passam planetas ou pontos sensíveis em Câncer e Capricórnio, eles se encontram com os nodos planetários de Júpiter, Saturno e Plutão. Plutão já estava ali na geração em, em Leão, né? E a geração de Plutão em Leão são pessoas mais idosas que estão com muito poder social na mão. Eu acho que a gente vai ver uma grande mudança quando essa geração realmente estiver completamente fora de algumas, por aposentadoria, por idade ou por falecimento, estiverem fora de qualquer a esfera de poder, político, econômico, social, etc. É o que eu penso, né? E, bom, no mapa, você pode ver no mapa do início da guerra, a gente só vê ali Marte, novamente em Capricórnio, que a gente já viu, ele está exaltado, e quando ele passa em Capricórnio, com ou sem planeta para fazer conjunção, como fez agora, ele passa pelos nodos lunares, os nodos planetários heliocêntricos ou geocêntricos dos planetas lentos, Júpiter, Saturno e Plutão. A gente precisa ficar de olho quando ele está ali, outro lugar também, colegas já viram isso, quando ele cruza 0 grau de Capricórnio, 0 grau de Câncer, está saindo de Gêmeos e Sagitário, como foi o caso, né? Quando ele estava ali entre Sagitário, ele pode sair do limite em declinação, do limite da eclíptica. Então ele fica mais agressivo, né? Então é super importante. Eu peço muito que vocês observem sempre que tiver Marte no final de Gêmeos e no final de Sagitário, ele está aprontando alguma coisa que vai aparecer nas manchetes do jornal, porque ele cruza o ponto, o eixo do solstício de inverno e verão no hemisfério norte dos signos cardinais Capricórnio e Câncer. Plutão esteve lá, né, em 2008, se eu não me engano. Ele entrou em Capricórnio, bem nessa declinação máxima sul. Tá? Aqui eu quero mostrar, né, em 5 de outubro, logo depois que eu fiz a primeira palestra, esse mapa a gente tinha a quadratura, tá vendo, do Sol em trânsito em Libra, ali na casa 7, a 12 graus, estava fazendo a quadratura à Lua e ao nódo lunar. O nódo lunar, a gente sabe quando Sol, Lua está junto com o nódulo lunar sul ou norte, cabeça do dragão, nós temos os eclipses, total ou parcial, não é? E cada vez que o Sol, no movimento, ele faz quadratura aos nodos, também se repete esse simbolismo chamado de Lua Wobble. Gostaria que vocês ficassem familiarizados com essa expressão, Lua Wobble, W-O-B-B-L-E, e fossem depois dar um Google em inglês, Moon Wobble, para você ver essa pesquisa de um professor da minha professora norte-americana sobre os eclipses e o período a Lua Wobble. A Lua Wobble é eclipse e existe o período não eclipse da Lua Wobble, né, que é um período de estabilidade quando o Sol faz 90 graus. Isso acontece geralmente 86 dias e meio depois de um eclipse ou da conjunção de um eclipse e conjunção do Sol com cabeça e cauda do dragão. E Plutão aí já estava direto, né? Então você veja 2019, já para chegar lá, Júpiter em Sagitário já ia ingressar, se juntar essa turma, a Lua passando ali todo mês, o Sol ia chegar ali, olha, em outubro, o Sol ia chegar ali em janeiro, junto com esse povo, e depois lá chegou Marte, tá vendo? Em Libra estava atrás. Então fez esse peso muito grande de energia capricorniana, que tem a ver com ordem executiva, governos, né? Cargos de os CEOs, os cargos executivos de grandes conglomerados de empresa, e o que aconteceu logo em 2020 com a pandemia.
queria chamar a atenção de você. Olha, justo em 2020, quando a gente teve o eclipse lunar, né, a Lua estava em Câncer, não só domiciliada, mas ela vai passando ali, junto com o nódo, do seu próprio nódo, no signo de Câncer, que é onde estão os nodos planetários heliocêntricos ou geliocêntricos, os nodos norte de Júpiter, Saturno e Plutão. E no hemisfério sul, ou na declinação sul, lá estava Cauda do Dragão, Júpiter, Sol, Mercúrio, asteroide Ceres, Saturno e Plutão em Capricórnio, passando a conjunção exata, tá vendo? Basicamente de graus, Saturno e Plutão, e depois por ali passou o Sol, depois passou o Júpiter, depois Marte já estava em Sagitário, ia passar, né? Estimulando não só os planetas, gente, mas os nodos planetários sul, descendentes heliocêntricos do próprio Júpiter, do próprio Saturno, do próprio Plutão. E isso só acontece, não sou bom matemático, mas vai demorar muitos séculos para isso acontecer de novo. Quero mostrar aqui, acho que já está acabando os mapas, né, que da conjunção de Saturno-Plutão, que eu acho que foi o que a gente falou um pouquinho, o que foi o exato, né? Foi um pouco depois, está vendo, a Lua está em Leão, em 12 de janeiro de 2022. Essa data é muito marcada, e esses graus, então a gente guarda bem, ó, cada vez que Marte passar aí, por exemplo, é um disparador, principalmente quando a Lua está em oposição à conjunção a Marte. Dispara todo esse peso de nódo lunar, Júpiter, Sol, Saturno, Ceres, Plutão e Mercúrio. E esse, assim, 22 graus. Esse grau vai ficar marcado durante muitos anos, décadas inclusive, né? É o grau que eles marcaram ali, uma conjunção bem perigosa. Tá? Eu acho que talvez até mais destrutiva, simbolicamente, do que Marte conjunção Saturno, ou que a gente vai ter, e Marte conjunção Plutão, que a gente que teve agora, junto com Vênus, né, passando ali naquele grau. Gostaria de mostrar um mapa da posse do governo que a gente está vivendo agora, um governo eleito em 2018, mas tomou posse em 1º de janeiro de 2019. Como sempre acontece, foi ali o ascendente no grau 8 de Touro. Queria mostrar que fazia parte da marca desse governo, né? Coincidiu, entre aspas, de ser um ex-militar, um militar, enfim, que valoriza as armas, que valoriza uma série de outras coisas que estão claras nas comunicações do governo. Estava justo ali, veja, Sol, que representa o rei e o presidente, junto com Saturno, que é o representante simbólico de Capricórnio, do meio do céu, né? Representa ali, Capricórnio é a própria casa 9, né? Saturno é dispositor de todo esse povo aí, de Sol e Plutão. Estava ali caminhando para a conjunção com Plutão, em conjunção com Sol, e a cauda do dragão lunar. Tá? Isso é muito importante, essa marca do governo. Né? E como é uma posse que dura 4 anos, um governo que dura 4 anos, vocês estão vendo assim a linha vertical do meio do céu e fundo do céu, Leão e Aquário, e a linha horizontal de Touro e Escorpião, com Lua e Vênus e Ceres, os 3 símbolos femininos, em Escorpião na casa 7. Para esse estudo, né, para a gente ver o governo, né, e as políticas públicas governamentais, né, e enfim, a evolução, que cada quadrante do mapa, né, representa um ano de mandato, do ascendente ao fundo do céu, que vai de Touro até Leão, é o primeiro ano, depois de Leão a Escorpião é o segundo ano, de Escorpião a Aquário foi o terceiro ano passado, e agora o último ano do mandato do governo, antes das eleições, de Aquário até Touro, nesse mapa aí. Você vê, então, que o ascendente dirigido, tá, dando a volta aí em 4 anos, ele vai cruzar por Netuno, vai cruzar por Marte, vai encontrar Ceres, a deusa da discórdia, que está junto com Urano, surpresas, lá no final de mandato.
E isso mostra a crise, está vendo ali Sol na casa 9, Sol, Saturno e Plutão? Então, cada vez que o ascendente dirigido desse mapa passava nas casas nas casas cadentes, né? Casa 3, depois casa 6, foi casa 9 e agora casa 12 no final de mandato, que coincide com o final do ano. Existe uma crise para a figura do presidente e para os símbolos de poder e de todas as forças políticas, né, Plutão e Saturno, ocultas ou reveladas, que apoiam o governo. E isso a gente vai pagar para ver. Né? Isso vai virar histórico, é um documento histórico. Tá? Isso eu acrescentei agora, não estava logicamente, na minha palestra de 2018 ou 19, porque eu acho que é 2019, viu, gente? Eu me enganei, mas acho que foi setembro de 2019, se eu não me engano. Porque foi antes, eu fiz essa palestra antes da conjunção 2020. De qualquer forma, a gente teve Rússia e Ucrânia, né? Que a Ucrânia não existe separada da OTAN e dos Estados Unidos. Quem estuda história ou a política sabe muito bem essa dinâmica do Ocidente com o Oriente, da Rússia com a OTAN com os Estados Unidos, e nós não vamos entrar agora, pelo menos, na questão política ideológica, né? Porque senão vai ficar difícil, fica difícil fazer astrologia política mundial, né? Se a gente não ficar com os símbolos que mostram aí. Nós não vamos fazer essa interpretação, como vários colegas estão fazendo ou fizeram, uma mostra bem ali, vocês estão vendo aqui em Capricórnio, na casa 11, a conjunção de Vênus, Marte, no grau 22, onde estava, lembra onde eu tinha falado antes? 22, onde estava Plutão com Saturno, aqui está Marte, 2 anos depois, de 2020 a 22, no grau 22 de Capricórnio, ativando aquela grande conjunção Saturno-Plutão. E Plutão ainda está aqui, então o Marte ainda fez, e Marte agora vai caminhar para uma conjunção com Saturno. E depois, mais tarde, ele vai se encontrar aqui, tá vendo? Com a deusa da discórdia, vamos ver o que vai acontecer, e depois ele vai encontrar com... Ele já está fazendo quadratura, né? Ele vai fazer... Saturno está fazendo quadratura, e Marte também vai fazer, ou está fazendo, e ele vai fazer a conjunção com Urano em Touro, que é uma coisa bem exclusiva. Isso é um outro aspecto da astrologia mundial que a gente tem sempre que prestar atenção. São os aspectos desafiadores de Marte, com Plutão, com Saturno, com Urano, e depois quem quiser observar com o nódulo lunar, com Netuno, e aí vai. Tá? Eu incluí isso para a gente poder ver que esse mapa está ligado com 2020, está ligado com o tema da palestra, que é ciclo de Plutão e de Saturno, ativados por Marte, e durante o período, né, de transição da Lua, que ela anda muito rápida, né? Assim, durante um signo, ela leva 1 mês, 28 dias para percorrer tudo isso, então ela vai fazer também, ou depois daqui da guerra, da invasão, fez aspecto também com Marte e com Plutão. Ele é o gatilho maior e a Lua é o gatilho menor, isso a gente vê. E os nódulos lunares sempre ativos, marcando os eclipses que a partir desse ano a gente vai ter no eixo Escorpião, que tem tudo a ver com Marte e Plutão, né? Espiões, detetives, mortes, todas essas coisas. Ainda mais com a cauda, né? Que é uma bagagem, uma dívida antiga, é uma coisa histórica que não foi resolvida. Que vai ser resolvida para o mundo através do conflito Rússia e Ucrânia, porque já está envolvendo, né, o mundo inteiro. Então, isso tem a ver com... E você vê que vários, né, dizem que o ascendente do Putin é Escorpião, o Biden é de Escorpião. Aqui no Brasil, os pré-candidatos têm 3 de Escorpião. Nós estamos vivendo nessa fase
Escorpião e Aquário. São os dois símbolos, dois signos. Quem quiser estude bastante, tá? Na tradicional, na védica, na Índia, na helenística, na psicológica, kármica, o que é Escorpião e o que é Aquário. É isso que nós estamos vivendo atualmente, temos vivido e agora para o futuro também continuaremos vivendo esse simbolismo, tá? Deixa eu ver. Aqui eu vou pedir licença para vocês na apostila e no e-book que eu estou fazendo dessa transcrição da primeira palestra, está bem explicadinho isso, são o dia e o grau, né? Que cada grau do zodíaco, quando a gente fala 25 graus, 22 de Capricórnio, esses graus eles correspondem a uma data de aniversário, era onde o Sol estava passando. Nós temos o calendário solar, né? Então o mapa, o Sol vai passando por esses graus e ele vai fazendo conjunção e marca então a data de aniversário das pessoas que estão mais expostas a essas mensagens, a esses recados, porque você transforma os graus dos planetas em trânsito e durante os eventos nos aniversários da data de nascimento das pessoas. Não vou muito alongar, mas quem quiser depois o e-book, a apostila, vai ter um capítulo que fala só sobre isso. E no final vou dizer, não me deixem esquecer, né? Que quem fizer o contato através, não adianta no YouTube e nem no Facebook, mas através do WhatsApp da Astrocabana, do meu selo, ou do Instagram do Astrocabana, ou do e-mail que eu tenho, tá? Que vai aparecer no final. Quem tiver interessado no e-book pode solicitar lá, tá? Aqui também não vou demorar muito tempo, isso está bem explicado lá. Eu só quero mostrar que esse gráfico, essa pirâmide, foi criada por um psicólogo e sociólogo, assistente social da Califórnia, que faz um trabalho de recuperação de presidiários que foram condenados por violência doméstica, principalmente, né, com violência contra a esposa, os filhos, ou mesmo violência na rua. E eles fazem esse trabalho para descobrir o quanto eles são vítimas da própria violência institucionalizada, o racismo estrutural, enfim, tudo isso que nós temos na sociedade e que a gente, aos poucos, está dando importância agora, não só numa questão identitária de ideologia, mas aquilo que se solidifica como justiça social das pessoas mais vulneráveis, tá? Então mostra isso aí, por exemplo, os mais poderosos e menos vulneráveis à guerra, à política, à questão financeira, né? E como a gente vê agora aí a instabilidade alimentícia, né? O ser masculino, o homem, quando nasce, ele já nasce com um carimbo de poder. Então, ele tem mais oportunidades. Né? Não quer dizer que ele vai ser sempre o rei da selva, todo o ser masculino. Mas é o que menos vai sofrer a violência, é o que tem mais chance de vencer. O caucasiano, né? Então, no Brasil, nós somos bastante mestiços, mas, enfim, na Europa, nos Estados Unidos, o caucasiano tem um poder maior do que as outras raças asiáticas, africanas, indígenas, né? Logicamente, se a gente vai para o Oriente Médio, para a Ásia, para a África, lá a força política e econômica estão com as raças desses povos. Então, a gente precisa adaptar esse gráfico para cada país, tá? O hétero, aqui ele chamava o hétero que ele ia dizer, o homem que é caucasiano, casado e com filhos, tem um poder maior por aqueles que não são casados, não têm filhos ou não se identificam com a heterossexualidade. Uma mulher caucasiana e heterossexual, casado e com filhos, tem mais poder do que um homem ou uma mulher não caucasiano e não heterossexual. Um adulto tem mais poder que criança e adolescente. Quem é chefe, empresário ou supervisor, enfim, na escala, tem mais poder dos assalariados, que não estão em cargo de chefia. Os professores têm mais poder do que os alunos na sala de aula.
o diploma, o grau de educação de cada um na sociedade dá mais poder para quem tem um diploma universitário, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, né? Quem tem um ensino técnico para, por exemplo, quem não sabe ler e escrever, quem só tem o ensino básico, quem não tem outros diplomas. Há uma discriminação, por isso também social, e a questão das finanças. Aí não precisa nem discutir, né? Quem tem mais dinheiro em banco, quem tem mais propriedades, tem mais valor, tem mais poder sobre quem não tem. Tá? É a questão socioeconômica. Isso a gente vê na televisão todos os dias, na fila do osso, no Sem Tetos, né? do padre Júlio Lancelotti. E, por incrível que pareça, a questão de corpo e saúde. Quem é atleta, quem tem o corpo perfeito, quem não tem nenhuma deficiência, chamada assim, de uma parte corporal que os impedia, né? Até algum tempo atrás era difícil para cadeirantes se locomover num prédio, numa rua, numa calçada. Isso em questões de saúde também. Quem tem a saúde frágil, quem está em tratamento médico, tomando muitos remédios, dependente do sistema de saúde, também acaba perdendo poder para os outros na sociedade. Por último, ele fala de cidadania, né? Ou seja, o cidadão natural de um país, não é? Tem mais poder do que um imigrante, por exemplo. Mas isso, gente, a gente pode expandir essa lista, né? Depois colocar lá embaixo a ideologia política. Quem não está afinado com a ideologia política do governante, do prefeito, do governador e do presidente do país está em risco, né? Em risco, não só por ser oposição. A religião dominante, quem não professa a religião dominante, a gente vê bem isso aqui de matrizes africanas, como sofre, por exemplo, as perseguições, as pessoas que declaram que não têm religião nenhuma, que são agnósticos ou ateus, sofre essa perseguição. Isso é uma reflexão que vale a pena a gente fazer juntos, não só dentro da astrologia, né? Porque a gente prevê, mas também na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, na escola, no sindicato, em todos os lugares, né? Como é que o poder é distribuído lá dentro. E em termos astrológicos, a gente pode ver aí também. A gente vê assim, os astrólogos mais famosos, os estudantes, os consumidores de astrologia, de cursos e de consultas. Quem são? É masculino? É caucasiano? É adulto? Tem diploma? Tem dinheiro? E assim vai indo. Né? Isso é uma boa reflexão, eu acho. Deixo para vocês. Agora, fazendo uma reviravolta, trazendo um pouco do lado positivo de Júpiter na época, de Júpiter e Netuno em Peixes, a gente quer sair um pouco da negatividade que Plutão e Saturno sempre nos mostram, individualmente ou coletivamente, quando eles fazem aspectos no céu com os pontos sensíveis da carta e planetas do nascimento nosso, de cada um de nós, humanos, mas também, gente, da empresa e das cidades, etc. Eles fazem a gente acordar para a amarga realidade, né? Então a gente precisa ver, e depois disso, através de um processo terapêutico, um processo de cura, cada um buscando a meditação, os florais de Bach, o que lhe interessar, começa a haver uma realidade de que a gente pode, de alguma forma, transmutar energias que se manifestam como pensamentos e sentimentos dentro de nós mesmos, né? E isso é uma escola iniciática, mas de alguma forma, você entendeu? A relação de amizade, a relação de amor entre as pessoas, amor, né? Desinteressado, incondicional, várias terapias naturais, holísticas, permitem que a gente lide com todo esse drama e tragédia individual e coletivo que a gente está vivendo, porque senão a gente não aguenta, o sistema nervoso não aguenta tanto essas cargas, tanto cognitiva quanto emocional, sentimental e, por que não, energética mesmo, né? Esses exemplos nos levam a ter um pouco mais de esperança e pesquisar mesmo, né? Então, você vê ali a frequência em hertz, de 1000 Hz, 700, vai até 20 Hz. A gente tem o padrão ômega, consciência final, iluminação, paz e alegria, tá vendo? Cor azul, cor violeta, e depois lá alfa, vergonha, culpa, apatia, medo,
pesar, dor, sofrimento, em mágoa, quer dizer, no luto a gente desce para essa fase, tá? De frequência e de energia. Isso pode ser medido, tá vendo? No violeta, a consciência expandida, a energia, isso se reflete em saúde, em prosperidade. Em vermelho lá embaixo está contraída a energia, não está disponível, deixa a gente o sistema imunológico mais comprometido, a prosperidade, escassez, falta. Tá? Então a gente tem que ver isso para quem é pai, para quem é mãe, para quem é professor, para quem é terapeuta e acredito até para quem é astrólogo, para ver em que faixa a pessoa que te procura ou está sob sua responsabilidade está vivendo a maior parte do tempo, né? Na parte azul, na parte violeta, na verde, na amarela, na laranja. Você vai ver que a vermelha nem entra aí, a vermelha e o padrão, porque bem baixo, né? Põe um risco a saúde é um risco de vida. Vale a pena conhecer esse gráfico e fazer uma análise, assim como a gente faz análise de caráter, temperamento com as pessoas, a gente faz esse tipo também. Elas se expressam elas se expressam pelas palavras, né, que professam, de paz, alegria, amor, ou de raiva, desejo, de culpa. Elas se expressam pela expressão facial, expressão corporal, e assim vai. Tá? Essa escala de emoção, deixa eu ver um pouquinho mais claro, assim como se fosse um cone, né? Que a gente vai desde a iluminação lilás até a vergonha, a culpa e a doença que está abaixo do ponto vermelho. Né? Você vê 20, vergonha. 20 pode descer para 15, para 10, para 5, para 2, para 3. Né? Morte seria 0, vamos dizer assim. Isso aí a gente escala também, se você for buscar na internet, escala de emoções, vai achar, e é muito interessante. Tem várias escolas terapêuticas e até religiosas lá nos Estados Unidos, como aquela que o Tom Cruise vai, que eles fazem esse tipo de análise mensal, anual, lá com os instrumentos ou com o tipo de coisas que eles fazem lá. Então, e tem muita gente pesquisando isso. Acho que quem é da área, né, quem trabalha com cromoterapia, que são próprias cores, quem trabalha com psicologia das cores, quem trabalha com os cristais, enfim, florais, isso é muito natural e muito conhecido, tá? Para a gente terminar esse encontro num tom mais positivo, mesmo durante esse conflito da Ucrânia, e OTAN e Rússia, que a gente não sabe para onde está indo ainda, e os astrólogos, nossos colegas, historiadores, de ciências políticas e economia, filósofos estão observando, astrólogos e não astrólogos, eu quero terminar com uma nota positiva para a gente sair daqui de uma forma jupiteriana de esperança, não daquela inocente ingênua da Poliana, né, mas percebendo que há uma possibilidade que muitas pessoas acreditam que o universo está respondendo à atitude vibracional que nossa alma, nossa mente, nosso espírito, nosso coração está emitindo. Tá? E que por isso o universo, ou para quem é religioso espiritualista, Deus não está punindo ou abençoando você, eu, nossa família, e nosso país, e nosso time de futebol, escola de samba, nem partido político, ideológico, nem nenhum país do mundo, Estados Unidos, Rússia, a Ucrânia, Iêmen, Israel, Argentina, Chile, tá? Ele está respondendo à atitude vibracional do povo, da coletividade, do indivíduo, né? E se a gente não encontrar um remédio farmacêutico para ajudar nisso tudo, né? Não, pelo amor de Deus, nada de ivermectina, nem aquelas coisas, sabe, dessa lição tétrica que o Covid deu para gente. Mas a mudança está em nós, não nos remédios. E às vezes nem nas igrejas e religiões ou escolas filosóficas ou a gente vai. Está em nós mesmos, no momento em que você está sozinho, pensando, sentindo e tomando decisões. Não sei se vai tocar essa música, né? Mas que é a Enya. Eu queria terminar com a música da Enya, que levanta muito o meu astral, né? Então,
aqui ele fala, desafia você a mostrar ao universo uma nova vibração sua, de sentimento, de palavras, de pensamentos e emoções. E ele, o universo, te mostrará os milagres. Tá? A diferença que eu, você, todos nós podemos fazer dentro de casa, dentro da família, dentro do lar, dentro do ambiente de trabalho, na nossa comunidade, no nosso bairro, na nossa cidade e durante a nossa profissão, principalmente. O universo está com as portas abertas, mas nós precisamos abrir os olhos para enxergar. E é necessário iniciar a mudança, mesmo sem enxergar o próprio degrau. É preciso ter fé. Eu achei esse gráfico pronto e não tinha autor. Então fica aí como autor desconhecido, mas uma pessoa inspirada, né? E quero ver se eu consigo passar. Será que eu vou ter que parar aqui? Talvez. Mostrar a bibliografia que eu usei. Aqui tem a Enya também. Acho que não estamos conseguindo ouvir, mas... Gente, são... Tá aqui, ó. Richard Tarnas, que é Cosmos e Psique. Cosmos e Psique. Men's at Work, do Paul Kivel, americano. Como fazer os deuses trabalharem por você. Uma colega mágica, Caroline Casey, americana. E Donna Cunningham. Ela é faleceu, mas ela escreveu vários livros traduzidos aqui em várias editoras do Brasil, e ali está curando os problemas de Plutão com a medicina vibracional, com florais, com cristais. Vale muito a pena conhecer esses livros dela, e foram os que me inspiraram para essa palestra. Deixa eu ver. Eu quero... passar. Espero que seja a última página. Tá aí, gente. Foi um prazer estar aqui. Eu deixei essa pré-gravado para as pessoas poderem assistir a hora que elas quiserem, né? Sem esperar o momento da live do domingo que eu tinha marcado, né? Então, aqui estão meus contatos. Eu sou carioca, moro nos Estados Unidos, moro em Campinas, no interior de São Paulo. Meu contato no Facebook para quem quer seguir, porque eu coordeno alguns grupos de astrologia mundial e de outras, né, normal. O WhatsApp do Astrocabana é só para solicitação profissional de mapas astrológicos, do e-book que eu estou oferecendo dessa palestra, o texto e as fotos, e também para cursos, tá? O e-mail, onde as pessoas também podem entrar em contato, solicitar, é o zod2k@americaonline.com. E no Instagram, quem quiser me seguir, Nando Astrocabana, ali sempre vou passando mensagem, informações astrológicas. Tá? O canal do Astrocabana no YouTube, provavelmente é esse que você está vendo. Gostaria muito que, se você curtisse, se inscrevesse no canal para poder aumentar nossos seguidores. Isso ajuda muito. Desse um like se você gostassem, indicassem o vídeo com um link para outros colegas, outras pessoas que você conheça que possam gostar desse conteúdo, tá bom? E deixe um comentário aí, se vocês quiserem, no YouTube também. Tá? Só não pode deixar ali o pedido do e-book, porque eu não vou conseguir entrar em contato com você. O e-book é só através do WhatsApp, do Instagram e do e-mail. Tá? E para quem quiser seguir, eu tenho blogs chamado Astrocabana, Astrologando, e um que se chama Nando Astrocabana. Também no Grupo Meio do Céu, www.grupo Meio do Céu, eu tenho um conjunto de artigos lá que eu deixei na época em que eu participava. Eu participo da Central Nacional de Astrologia aqui, do Brasil, e da FAM e da NCGR dos Estados Unidos desde 1995, eu acho, quando eu morava lá, e aprendi muita coisa lá, que eu trago agora. Então, acredito que seja só isso, e eu me despeço aqui de vocês, agradeço muito, espero ouvir um comentário de vocês, e a gente fica pronto para outras lives e outras interações. Atualmente estou dando um curso básico de noções da astrologia mundial e política e da coletividade, elementos que eu usei aqui nesse trabalho, por exemplo, tá? Então, eu vou sair daqui. Vamos ver lá.
tenho que terminar essa apresentação, tenho que terminar,